Sou formado em filosofia e fiz o meu mestrado em artes e o doutorado em artes cênicas na ECA. E lá desenvolvi esse trabalho sobre o Brecht e esse outro trabalho sobre a lente em decorrência de estar observando a realidade aí e observando também como é que a mídia ela manipula de tal forma que uma série de pessoas que são completamente analfabetas políticas imaginam ser senhores da verdade, deturpam aquilo que elas já recebem manipulado e deturpado, tem uma compreensão equivocada sobre a realidade e ajudou a plutocracia aí a chegar ao poder, porque pelo voto, as propostas que ela tem, jamais ela teria acesso ao poder. Aliás, se essas pessoas analfabetas políticas, elas tivessem um pouquinho de noção da realidade, elas iam perceber que elas estão lutando contra o próprio interesse. Classicamente falando, elas são alienadas. E por serem alienadas, elas fazem coisa desse gênero. Advoga contra a própria causa, o que é a pior das coisas, né? Porque ela está se auto-sabotando. E não tendo compreensão disso, ainda imagina que os outros que compreendem as coisas como são, os outros é que são malucos e elas estão certas. São as inversões dos papéis. O Rato Pensador ele vem de uma fábula italiana originada pelo Antonio Gramsci, um filósofo, que ele era prisioneiro na ditadura do Mussolini. A forma que ele tinha de transferir afeto para os filhos era via as cartas que ele resumia as fábulas que ele aprendeu na infância e pedia à esposa para que ela desenvolvesse. Então ele educava à distância, ele não conheceu o filho mais velho, inclusive ele morre sem conhecer. Sem conhecer. E nessas fábulas ele está transmitindo os ensinamentos que ele aprendia na própria infância. Essa fábula eu adapto à realidade brasileira e trabalho desde a questão do desequilíbrio ecológico, o problema da distribuição de renda, a desigualdade social e de que forma a gente pode pensar uma sociedade em que haja o princípio da solidariedade e não da competitividade destrutiva. Ou seja, esse rato aí ele vai, por remorso de ter tomado o leite de uma criança pobre, ele vai procurar resolver esse problema e dar uma resposta para essa criança que fica sem o leite e continua com fome. E aí a gente vai analisando a estrutura da sociedade brasileira. Esse outro, A Guerra de Yuan, ele trabalha uma sociedade num futuro indeterminado, na qual as pessoas elas são controladas como se fossem autômatos. Elas não têm liberdade e são implantados chips no cérebro delas para que elas façam apenas o que o governo quer. Uma dessas produções desses chips sofre defeito e aí as pessoas começam a desobedecer às ordens, porque elas são desprogramadas. E esse grupo ele cria um exército de resistência para poder enfrentar esse poder ditatorial. Muito interessante. Esse próximo livro aqui, A Lente, ele é uma peça de teatro que fala sobre o golpe de Estado que estamos tendo agora em 2016. Eu acho que no Brasil é o primeiro trabalho dessa natureza. E esse A Lente, eu acho que ainda não fizeram uma peça porque o golpe é muito recente, né? E a gente trabalha a questão dos bastidores a partir da perspectiva de uma pessoa que é da classe trabalhadora. Então ela vai desde a sua trajetória de procurar emprego e vai até o Congresso Nacional, nos bastidores dele, onde tem as negociatas tramando o golpe. Goethe é um dramaturgo alemão, o maior dramaturgo do século XX, e nós avaliamos que ele, apesar de ser do início lá da década de 50 até ele vive, a sua obra permanece atual e útil para a nossa geração, porque ela mostra problemas dentro do capitalismo nos quais muitas das respostas ainda demandam solução. E essas respostas elas demandam por quê? Porque a exploração ela persiste e é necessária a organização da classe trabalhadora para enfrentar a exploração de classe. E nesse livro nós abordamos 4 personagens femininas do trabalho dele, e essas personagens elas têm uma trajetória no sentido de discutir e problematizar a própria arquitetura, a constituição do sistema capitalista
e de que modo pode haver um enfrentamento organizado para uma melhor distribuição de renda. Contato, editora Cia Fagulha, Companhia Fagulha, www.ciafagulha.com.br. E-mail, editora@ciafagulha.com.br. Acho que é um papel social do artista, do escritor, a responsabilidade que ele tem é compartilhar, socializar o conhecimento que ele adquiriu, a compreensão, para que todos também possam partilhar disso.